Olá, amigos! Olá, amigas! Sejam bem-vindos ao canal Sintonia Espírita. Meu nome é João e aqui eu procuro abordar vários assuntos sob a ótica do Espiritismo, né? Sob a ótica da filosofia espírita. E o tema deste vídeo é: os espíritos podem sentir dor? Será que uma pessoa após desencarnar pode sentir dor no plano espiritual, sentir sofrimento? É sobre isso que iremos falar a partir de agora. Muitas pessoas que são espiritualistas e começam a frequentar os centros espíritas, as reuniões espíritas e até começam a estudar o espiritismo, elas se surpreendem com os relatos, né? Com a informação de que os espíritos sofrem. De que os espíritos sofrem, de que os espíritos podem sentir dor de fato. Né? É um fato, os espíritos podem sentir dor sim e sofrem. Né? Óbvio que não são todos que estão neste momento em sofrimento, né? Mas existem muitos, milhões de espíritos, quiçá bilhões, em torno da nossa psicosfera em sofrimento neste instante. E é sobre isso que nós iremos falar, né? E é muito importante que a partir de agora, você que está se iniciando nos estudos, no conhecimento espírita, mantenha a sua mente aberta para as informações que eu vou passar a partir deste instante. Vamos entender primeiro um pouco da natureza do ser humano, né? Qual é a natureza do ser humano e a natureza do espírito. O ser humano, ele é composto de 3 essências. Inclusive, nós temos um vídeo aqui na playlist que fala muito profundamente sobre isso, sobre essas 3 essências. Aqui eu vou falar um pouco mais rápido. Quais são essas 3 essências que formam o ser humano? Essas 3 essências são a alma ou princípio inteligente. Nesta alma ou neste princípio inteligente, tá? As duas palavras significam aqui a mesma coisa. Ali estão concentradas a inteligência, a consciência, a mente, todas as faculdades do ser, os sentimentos, tá? Todo o potencial do ser ainda em desenvolvimento, tá? Então, nós temos, né, este princípio inteligente, né? Nós, na realidade, somos este princípio inteligente. Em torno desse princípio inteligente existe, tá, uma substância, por assim dizer, fluídica, né? Feita de uma matéria extremamente sutil, que é o corpo espiritual, que no espiritismo nós chamamos de perispírito. É este perispírito, é este corpo espiritual que vai dar as delimitações, a forma ao espírito, né? Então, que vai dar de fato um corpo, uma individualidade com características muito próprias para o princípio inteligente. Além disso, porque estamos encarnados, nós temos a terceira essência, que é o corpo físico, né? Que é o nosso organismo, né, físico e que vai nos acompanhar até o nosso último instante nesta encarnação. Então vamos recordar rapidinho. Nós temos a alma ou princípio inteligente, o corpo espiritual, conhecido como perispírito, e o corpo físico. Guardem bem esta informação. Estas 3 essências formam, né, fazem com que um ser humano tenha 2 naturezas, uma natureza espiritual e uma natureza física. Pois bem, agora imagine o seguinte, tá? O que é um espírito? Se um ser humano
é formado por essas três essências, o que é o espírito? O espírito nada mais é do que um ser formado por duas essências: o princípio inteligente e o seu envoltório, o seu corpo espiritual, o seu perispírito. Quando nós desencarnarmos, quando essa existência chegar ao fim, nós vamos abandonar a terceira essência, que é o corpo físico. Nós não vamos mais precisar do corpo físico, mas nós continuaremos tendo o nosso princípio inteligente, e o nosso corpo espiritual. Nós seremos um ser delimitado, individualizado, só que sem o corpo físico, porque nós não precisamos mais deles. Então vamos guardar bem essas informações, porque elas serão importantes para entender o processo de dor dos espíritos, de sofrimento dos espíritos. Ok, agora eu vou citar outros exemplos para vocês. Tenho certeza que vocês, assim como eu, já passaram por situações de perturbação mental, O que eu estou falando, Do que eu estou falando? Eu falo de gerar em alguns momentos sentimentos perturbadores, emoções perturbadoras. Sentimento de um medo exagerado, de ansiedade, de angústia, até de pavor, de raiva muito intensa, e por aí vai. Existem muitos sentimentos negativos, que trazem para nós perturbação mental. Pois bem, quantas e quantas vezes esses sentimentos negativos, se muito intensos, já não causaram perturbação no nosso corpo físico? Vou dar um exemplo. Existem pessoas que, quando elas ficam muito nervosas, quando elas estão com muito medo de alguma coisa, elas têm, por exemplo, problemas intestinais. Elas geram imediatamente problemas intestinais, podem gerar até uma diarreia. De tão tensas, de tanto medo, de tanto nervosismo. Outras vão gerar uma dor de cabeça muito intensa, outras vão gerar dores generalizadas pelo corpo inteiro, outras vão suar, Algumas vão suar frio. Então, são pensamentos, tudo isso surge no nosso campo mental, na nossa mente, que pertence ao princípio inteligente, e esta energia densa, esses pensamentos, sentimentos densos, negativos, vão passar pelo nosso perispírito e vão acabar desaguando, sendo absorvidos pelo nosso corpo físico, pelos nossos órgãos físicos, pelas nossas células. Para cada tipo de sentimento, nós teremos um ou outro órgão afetado. Então, é assim que funciona enquanto estamos encarnados. Agora, imagine o que acontece com um espírito que não tem mais o corpo físico para absorver esses sentimentos negativos. Quem é que vai absorver esses sentimentos? É o perispírito. É o corpo que sobrou, É o corpo espiritual dele, que por sinal é extremamente sensível, é extremamente suscetível pelos impulsos, pelos comandos da mente do ser. Sejam comandos conscientes, sejam comandos inconscientes. Então o perispírito ele vai sentir o impacto de todas as criações mentais, dos sentimentos negativos que o espírito está gerando, e vai apresentar imediatamente no seu perispírito o desequilíbrio, gerando inclusive feridas, ulcerações, deformações no perispírito. É bom aqui, eu quero abrir um parênteses, senão as pessoas vão ficar pensando, puxa, mas você só está falando de coisas negativas que podem acontecer com o nosso perispírito e nosso corpo físico. O contrário também é verdadeiro. Quando nós geramos pensamentos, sentimentos de natureza positiva, equilibrados, nós vamos gerar saúde e equilíbrio para o nosso perispírito e para o nosso corpo físico, se estivermos encarnados. Se estivermos desencarnados, vamos também gerar um campo de energia muito positiva
para o nosso corpo espiritual. Então, tudo vai partir da nossa mente. E é por isso que existem tantos espíritos em sofrimento, porque o estado mental deles está em desequilíbrio. Momentâneo, é verdade. Um momentâneo que pode durar semanas, meses, anos, séculos ou até milênios, né? Dependendo do tipo de sentimento que o espírito está nutrindo. O ódio, o orgulho, a inveja, o ciúme, o sentimento de vingança, tudo isso gera dor, sofrimento, desequilíbrio para o espírito desencarnado. Eu tive a oportunidade de, por mais de 10 anos, trabalhar, né, em grupos mediúnicos que visavam auxiliar irmãos encarnados e irmãos desencarnados, sob a direção de espíritos benfeitores. Pude sentir em mim mesmo uma fração, muitas vezes, né? Mas uma fração da dor, do sofrimento de espíritos sofredores. Vi muitos médiuns, né, de psicofonia, por exemplo, narrarem o sofrimento intenso que eles sentiam no próprio corpo, pois estavam eles, naquele momento, né, conectados perispírito, né, a perispírito, com irmãos em sofrimento para benefício desses irmãos. Então, é real, tá? A dor existe, o sofrimento existe do lado de lá, tá? Mas ele é resultado das ações dos próprios espíritos. Ações que eles tiveram enquanto encarnados e ações que às vezes eles mantêm mesmo desencarnados, certo? Esse sofrimento é eterno? É claro que não, né? O nosso Pai é o Pai de amor, de justiça. A cada um segundo as suas obras, é bem verdade. Mas desde que o espírito ele se arrependa sinceramente, né, ele vai ter o auxílio dos benfeitores espirituais. E a partir daí a sua dor vai cessando até que ela desapareça totalmente, né? E à medida que ele vai trabalhando no bem, vai se conscientizando, né, ele vai saneando a própria mente, equilibrando a própria mente e, por consequência, reequilibrando o seu corpo espiritual. Mas não peço a vocês que confiem na minha palavra ou na minha experiência. Estudem, tá? E eu vou dar aqui dicas de 4 livros onde vocês podem buscar mais informações a respeito, certo? Primeiro, Livro dos Espíritos, a obra basilar da doutrina espírita, a obra fundamental. Quem quiser estudar a doutrina espírita, comece pelo Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Ali vocês já vão ter informações a respeito. Outra obra muito excelente, né, também de Allan Kardec, é O Céu e o Inferno, onde ali nós temos relatos de espíritos que se encontram em diversos níveis de situação de vida no plano espiritual. Alguns em situação de muito sofrimento e outros estão numa condição muito feliz, certo? Então ali a gente vai ver, né, desde aquele ser que está lá sofrendo pelos atos que ele cometeu até aquele que já está numa condição muito, muito melhor e livre de qualquer sofrimento. A outra, terceira obra que eu recomendo é Memórias de um Suicida, de Ivone Amaral Pereira. Magnífica, um clássico do espiritismo. Leiam, é uma obra forte, forte. Recomendo que vocês busquem esse livro depois de terem passado pelo Livro dos Espíritos e o Céu e o Inferno. Mas é uma obra bastante forte, mas é muito esclarecedora, né? Muito esclarecedora, foca muito na questão dos suicidas, mas vale para todos nós. E a quarta obra, um clássico, né, que até filme já virou, Nosso Lar, tá? Então, assista o filme Nosso Lar, né? Se você tem um
um certo bloqueio com a leitura, comece assistindo o filme Nosso Lar, mas depois vá para o livro, que é muito mais completo, certo? E muito mais enriquecedor. E, como eu sempre digo, tá? Estude a fundo o Espiritismo, numa casa espírita, num grupo espírita, e quando puder, participe de grupos, de reuniões mediúnicas, porque é ali, na prática, que um novo mundo vai de fato se abrir para você e a sua perspectiva vai mudar bastante. Aqui é aquele momento mágico em que eu digo assim, ó, se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se não é inscrito, se inscreva no canal para que o conteúdo espírita e este conteúdo específico chegue a mais e mais e mais pessoas que podem estar buscando isso e querendo aprender mais sobre isso. A minha gratidão por você ter assistido este vídeo até aqui, eu espero que ele tenha sido útil para você. Fiquem na paz, fiquem na luz e até o próximo vídeo.